aluno do curso de Física da UAP IFP. Vamos para a nossa aula 2 da disciplina Psicologia da Educação com a professora Maria Raimunda. O título da nossa aula tem como Bases Teóricas do Desenvolvimento da Aprendizagem, onde nós vamos ver algumas concepções psicológicas que são importantes para a nossa atuação como professor. Nós vamos ver sobre behaviorismo, comportamentalismo, que pode também ser chamado de ambientalismo, teoria da Gestalt, cognitivismo, bastante conhecido por todos, E aí nós vamos ver dois teóricos, Jean Piaget, pai do desenvolvimento cognitivo, e Vygotsky, que vai trabalhar com aprendizagem e desenvolvimento. Os objetivos da nossa aula: identificar as concepções do desenvolvimento humano, apropriando-se das contribuições teóricas interacionalistas e socio-interacionalistas. Quando eu falo interacionalistas, eu lembro de Piaget. Quando eu falo de socio-interacionalista, eu falo de Vygotsky. Analisar a prática profissional a partir do entendimento das etapas do desenvolvimento e das influências socio-históricas. Teorias da aprendizagem. No campo da psicologia da educação, os processos de desenvolvimento e aprendizagem têm merecido atenção especial por parte de muitos teóricos, que, com base em seus estudos, apresentam explicações sobre esses processos, às vezes com pontos de vista parecidos, às vezes com pontos de vista divergentes. Essas controvérsias têm gerado um debate enriquecedor, que tem contribuído para uma melhor compreensão sobre o ser humano, e ao mesmo tempo que provoca em nós o desejo e a necessidade de novas discussões sobre o assunto. Então vamos falar primeiro do comportamentalismo, do behaviorismo ou ambientalismo. Nós falamos até um pouquinho deles na aula 1, vamos só rememorar. Principais autores: Pavlov, Watson, Gurdjieff, Hill e Toninik. Para os behavioristas, os comportamentos do ser humano são aprendidos. A aprendizagem passa a ter uma grande importância porque eles atribuem imenso poder ao ambiente. E eles costumam dizer que o homem é produto do meio. Então, para o behaviorista, o comportamento pode ser descrito em termos de estímulo e resposta, baseados na teoria da causa e efeito das ciências naturais. Os behavioristas acreditam que para todo estímulo, como a luz incidindo no seu olho, por exemplo, ocorre uma reação do organismo. No caso da luz, seria a contração da pupila. O estímulo, assim, sempre provoca uma resposta, que pode ser uma resposta reflexa, como este exemplo citado, ou uma resposta aprendida, como no caso de sair correndo quando o ladrão se aproxima para roubar sua bolsa. São exemplos que a gente tenta dar para facilitar o entendimento, Os behavioristas acreditam que manipulando os elementos do ambiente, que são os estímulos, pode-se controlar o comportamento. O comportamento é definido como um objeto observável, mensurável e que pode ser reproduzido em diferentes condições e em diferentes sujeitos. A base de todo conhecimento é a experiência planejada. Com relação à educação, ter uma visão pragmática, objetiva, a transmissão dos conhecimentos e a capacitação técnica por meio de competências e habilidades. Como é a aprendizagem para eles? É um processo cego e mecânico de associação de estímulos e respostas, provocando e determinando pelas condições externas, ignorando as internas. E o ensino para os behavioristas: prepare e organize as contingências de reforço que facilitam a aquisição de esquemas e tipos de condutas desejadas. Os alunos, eles são passivos, à mercê das contingências do ambiente e dos agentes controladores. Como são trabalhados os conteúdos? Visa apenas objetivos e habilidades que levam à competência técnica. E o professor, como é? É apenas um planejador e analista de contingências. Sua função é arranjar contingências de reforço.
Qual é a metodologia que eles usam? A individualização do ensino. Ensino dirigido, instrução programada. E a avaliação, ela é classificatória. Valoriza apenas aspectos mensuráveis e observáveis. Então, o behaviorismo, durante muito tempo, se manteve, né, no apogeu na área educacional, coincidindo com aquela concepção mais tradicional da educação. E com ela existem muitas críticas, né, com relação a essa concepção. Primeiro, é a generalização de estudos com animais à conduta humana, né? A gente vê que Skinner, que a gente vai ver depois na aula 3, né, ele usava muitas cobaias para fazer seu experimento, não é? Então, muitos ratos, cachorros, gatos, e à medida que ele ia fazer as suas experiências, né, ele faria essa transposição para os seres humanos. Identificação entre aprendizagem e conduta manifesta, ignorando que a aprendizagem não é totalmente observável, uma vez que há um processo interno. Aqui nós temos um mapa conceitual, né, resumidamente, sintético, sobre o comportamentalismo, né? Aí nós temos o estímulo e a resposta, que vai dar um reforço positivo ou um reforço negativo, né? E uma das características principais do comportamentalismo é que a aprendizagem ela deve ser condicionada, né? E para isso nós temos, ela pode ser operante ou respondente, né? Que aí nós vamos ter tanto o reforço positivo como reforço negativo. Ao você fazer um elogio para um aluno seu, colocar lá numa atividade, parabéns, você conseguiu, né? Com certeza esse aluno vai ficar mais motivado para fazer as outras atividades. E quando você, por exemplo, reclama com o aluno, né? Corrige de maneira mais áspera, mais dura, né? Dizendo palavras de baixo calão, aí nós temos já um reforço, como se fosse uma punição, como se fosse um castigo. Aí para os behavioristas seria um reforço negativo. Teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt, nós temos esses três principais teóricos, não é? Max Weber, Voghab, Kohler e Kut-Kofler. A Gestalt e o behaviorismo surgem praticamente na mesma época, como uma reação ao estruturalismo, que nós vimos isso na aula 1. No entanto, são completamente diferentes. A Gestalt foi criada por esses três psicólogos alemães, que a gente já falou posteriormente. Qual é a premissa básica da Gestalt? É que o todo é mais do que a soma de suas partes. Aí tem esse famoso exemplo da árvore, né? O que é que diz a árvore? Ela é mais que a soma de suas partes: tronco, raiz, galhos e folhas. Ela é isso e mais. Uma árvore está presente em nossa mente como um conjunto de símbolos, que não são só suas partes. Assim, a interpretação e a percepção desempenham papéis importantes na Gestalt. A Gestalt afirma que o todo não é a soma de suas partes. A pintura não é apenas a soma ou a justaposição de seus constituintes básicos, pontos, cores de cada ponto, né? Então, a Gestalt ela quer perceber o todo, não as partes em si. Ela analisa o contexto geral, não só uma parte do todo. E aí, um dos pontos importantes da Gestalt é a percepção. O cérebro interpreta aqueles pontos quando os mesmos são observados e uma série de impulsos inserem informações que não estão na pintura. Em outras palavras, a interpretação, entre outras coisas, complexiza o todo. Vamos a essas três imagens aí. O que é que vocês estão vendo? Na primeira, o que é que vocês visualizaram? Olhando de perfil, de ângulo. O que é que vocês viram nessa imagem? Aí são exemplos da teoria da Gestalt, né? Olhem bem, vejam bem essas três imagens.
Teorias cognitivas, né? Quando a gente fala das teorias cognitivas, são aquelas mais importantes no ramo da educação, que a gente vai utilizar muito, né? Falar em Jean Piaget, falar de Vygotsky. Só que existe uma diferença, né, nas teorias de Piaget e de Vygotsky. Eles são os mais famosos, mas também tem Brunet, tem David Alsubel, tem Vallon, que nós vamos depois ver na aula 3. Quando eu falo de cognitivismo, eu lembro de quê? Né? Da estrutura cognitiva, da mente humana, da inteligência, né? Destaca a importância da ação, do envolvimento e da interação do sujeito como objeto a ser conhecido e a realidade. Dá importância às variáveis internas da aprendizagem. Consideram a conduta humana como totalidade. Então, aí já é bastante diferente dos behavioristas. Aqui eles já estão dando aqui uma relação entre o ambiente, né, e algo inato. Existe uma interação entre o sujeito e o objeto. O sujeito conhece o objeto e o objeto conhece o sujeito. E um precisa do outro. Por isso que esse nome, né? Interacionalismo. Aí nós temos seus principais representantes, né? Piaget e Vygotsky. Eles são contemporâneos, né? Só que um nasceu na Suíça e o outro nasceu, né, na antiga União Soviética. Só que Piaget é o mais famoso, né? Vygotsky depois, só porque Vygotsky morreu muito jovem, né? E Piaget já morreu com mais de 80 anos. E no Brasil, primeiro chegou, né, a teoria de Piaget, que alguns chamam, né, de construtivismo, construtivista, que algumas escolas na década de 80, 90 quiseram, né, colocar isso em prática. Mas não existe esse método, que é apenas uma teoria. Então a gente vai ver, estudar com mais detalhe esses dois teóricos cognitivistas. Eles são interacionalistas, só que eles mudam, né, alguma coisa na sua teoria. Existe uma diferenciação entre a teoria deles, apesar que ambos sejam interacionalistas, tá certo? Então vamos falar mais um pouquinho sobre eles.